Pode ir, Mari. Vamos lá. Olá, pessoas! Olá! Estamos aqui para o nosso segundo vídeo dessa nova temporada de Astrologia e a Roda do Ano. Hoje primeiro de tudo, eu sou a Lívia, essa é a Lua, né? E nós estamos aqui para conversar sobre a relação entre a Roda do Ano focada no Hemisfério Sul e a astrologia, né? Exatamente. Exatamente. E como vocês já viram aí, nós vamos falar sobre o Festival dos Mortos. Ai, que delícia. Gente, já tem um vídeo anterior da semana passada, se você não assistiu, vai lá, assiste, que a gente tá falando de promessa da escuridão, signos de Aquário e Peixes, tá? Isso. Vão lá, e se você tá caindo de paraquedas aqui, essa é uma série de vídeos sobre astrologia e roda do ano para quem celebra pelo Sul. Já temos uma primeira temporada, volta aí, busca aí que vocês vão assistir outros vídeos falando de cada um dos sabás, solstícios e equinócios e a relação com signos. Escreve aqui no canal, tá? Ativa os sininhos aí pra você receber a notificação e deixa um comentário, nem que seja um coraçãozinho, poxa vida, gente. Exatamente. Ajuda nós, né, Mari? Ajuda Até nós. porque esse é um trabalho muito legal, que é desenvolvido pela Mari, que é astróloga e bruxa, e que eu acho que pode servir muito para vocês desenvolverem, inclusive, os rituais de vocês de uma maneira mais aprofundada. Sim. Bora falar, então, de Festival dos Mortos, bora falar de Samhain. Você associa quais signos, Mari? Signos de Touro e Gêmeos. Achei muito interessante, porque nós, no Semente, a gente chama de Festival dos Mortos, mas também pode ser o Samhain, né, para vocês, Festival dos Antepassados, Festa dos Idos. O que esse sabá traz pra gente? Esse sabá, ele traz pra gente uma noção de que existe um fim deste corpo, mas algo permanece. E esse algo que permanece, quando esse momento chega, os véus entre os mundos se tornam mais tênues e a gente consegue se comunicar, honrar, celebrar, dançar e cantar e se curar com aqueles que já partiram. Sejam eles ancestrais, sejam eles pessoas e almas que conosco caminharam aqui nessa terra. Ou não até em alguns casos, né? Mas para os nossos queridos que partiram. Quando eu penso muito no sabá do Festival dos Mortos, eu reflito muito sobre, inclusive, o mito de Prometeu, né? Que é a formação da consciência. A consciência, que é essa que a gente está utilizando agora aqui para falar, ela é só um aspecto da existência, a bem da verdade, né? Todo o resto que não é consciente é o inconsciente, é todo o resto mesmo, né? Então, quando você sonha, quando você está em coma, quando você tá num estado alterado de sua consciência, você, que não tá aqui, né, trabalhando em beta, então você tá acessando um pouco o outro lado. E esse outro lado, antes, o mito de Prometeu, ele vai contar, então, quando ele traz o fogo, tal, não sei o quê, mas é uma associação, dá pra gente fazer uma analogia, assim, uma associação com o começo da consciência humana. O começo da consciência humana que começa quando a gente se entende enquanto indivíduo. Eu sou uma pessoa, eu sou a Lua. E a Mari, eu sou a Mari. Eu não sou a Lua, eu sou a Mari. Eu não sou a garrafa, eu sou a Lua. Quando essa consciência se estabelece. Só que quando essa consciência se estabelece, a gente se encontra, então, com dificuldade. Então, por isso que vocês vão ver muitos mitos, muitas sendas espirituais dizendo que isso aqui é uma prisão, esse momento que a gente está aqui na Terra. Não é assim que nós vemos, mas muita gente, nós vemos como uma oportunidade, né? Mas muitas searas espirituais vão colocar isso como uma prisão. Por quê? Porque a gente não consegue, enquanto a gente estiver no corpo, a gente não consegue estar mais tão facilmente no estado que a gente vai, o estado de pleroma, o estado de comunhão com o todo. Uma vez que a gente tem uma consciência, e essa consciência, ela habita um corpo físico que é temporário, vai acabar para todo mundo, a gente fica aqui. Então a gente precisa disso aqui para esse plano, né? E aí a gente incorre às vezes no erro de achar que é só isso aqui. Todo o resto não tem, então é só isso aqui. E aí quando a gente morre, quando este corpo morre este ser aqui que foi densificado. Esse ser morre, ele não volta mais. Então a comunicação com as pessoas que partiram, que não mais possuem um corpo, uma consciência que não mais habita um corpo, fica difícil, né? A gente não consegue se comunicar, essa consciência não consegue. Tanto isso é verdade que vocês vão verificar em religiões, desde as mais antigas até as religiões mais novas, que trabalham com espíritos.
a importância de um estado alterado de consciência para uma comunicação com espíritos, de um corpo que um espírito incorpora para poder falar e trazer as mensagens. Se não, no mais das vezes, essas mensagens e esses contatos eles vão se dar através de sonho. E quem já sonhou com pessoa que partiu já percebe que não é uma coisa, você não vê muitas vezes a boca falar, é algo meio que parece uma consciência conversando com você, porque não tem mais boca para falar, né? E é a partir de um caminho de inconsciente quando a gente está sonhando. E quando a gente fala deste festival especificamente, que tem essa frase, né, assim, os véus entre os mundos se tornam mais tênues, o que essa frase realmente quer dizer? Quer dizer que existem momentos, existem portais, e na verdade esses portais eles acontecem em vários festivais, né, em vários momentos no ano. Existem momentos na roda do ano em que o acesso a esse plano inconsciente é mais fácil e o acesso de lá pra cá é mais fácil. Por quê? Porque é mais fácil a gente alterar a nossa consciência. Porque a gente consegue, então, bebericar um pouquinho do lado de lá e quem tá do lado de lá consegue bebericar um pouquinho do lado de cá. Então, por isso que esse é um sabá que nos traz muita noção de comunicação através das histórias. A gente trabalha muito a memória, né? Contar as histórias daqueles que partiram. Sim. Né? A gente tem a fazer comidas, porque tem o gosto, tem o sentir. Por isso que esse sabá se traz as fotos, as lembranças, as emoções. Porque somente a partir do nosso campo emocional, do nosso corpo emocional, somente a partir de um estado alterado de consciência que vai se alterar facilmente através de arte, através de beleza, através de sentimentos, é que a gente pode se abrir para ouvir a mensagem daqueles que estão do outro lado. Por isso que ele é um sabá tão lindo e tão emocional. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia dele, trevoso, gosto dos... né, trevoso. Que, tá, tudo bem, não tem problema, você faz parte também. Mas o que a gente quer dizer aqui é um sabá profundamente emotivo, em que nós que estamos aqui deste lado, ainda no corpo físico, a gente tem essa ferramenta para dançar os nossos mortos, sabe? Para dançar junto daqueles que não mais têm corpo e que muitas vezes, sendo nossos ancestrais, dançam a partir do nosso corpo, né? Eles dançam a partir da nossa existência. E assim sucessivamente, até que a gente esteja do outro lado um dia e vão estar bebericando com aqueles que estão aqui. Então é um sabá muito bonito, né? Sim, e nossos signos tem muito a ver, né? Tudo. Você falando aqui, várias coisas relacionadas. Por quê? Esse sabá, ele acontece no período da regência de Touro e Gêmeos, né? Que assim, ultimamente, pelo aprofundamento, né, nos signos, eu tenho visto Touro com um outro olhar, inclusive, né? Um olhar que as pessoas, não que elas não vejam, mas é mais difícil acesso, né? Então, quando a gente pensa em Touro, a gente vai pensar no trabalho, né, que a gente faz, o valor que a gente dá pro corpo e o cuidado que a gente tem ao nutrir-se, ao nutrir o outro. Também o cuidado com a beleza, né? Porque Touro é regido por Vênus, né? Vamos nos lembrar disso. É regido por Vênus, que tem a correspondência com Afrodite, que também tem aquela Afrodite dos túmulos, né? Uhum. Dos corpos que já se foram, inclusive. Que dança sobre os túmulos. Sobre os túmulos. Então, assim, Touro é esse signo fixo, em torno do qual a vida, né, vai se nutrindo. É a primeira noção de que você tem algo, né? Áries vem primeiro falando, eu sou alguém, eu sou esse ser. Touro fala, eu tenho este corpo, estes recursos, né? Esse trabalho que eu faço. E eu associo muito ele ao Festival dos Mortos, porque as épocas de Touro, e quem geralmente tem Sol, Ascendente ou Lua em Touro, isso no livro A Mandala do Amor, depois eu coloco aqui o nome do autor, fala muito isso. Quem tem essas posições fortes em Touro, geralmente tem uma conexão muito forte com a morte, né? Se depara muito com a morte. Por quê? Touro também vem mostrando a lição do desapego. Mas é um desapego de não deixar de lado simplesmente. É exatamente o que traz o Festival dos Mortos. É honrar a memória desse corpo que existiu. Exato. Que traçou esse caminho até onde eu cheguei aqui, né? Entender que todas as pessoas que existiram até agora na nossa linhagem nos trouxeram aqui, né? Esse corpo que nós temos, o nosso DNA, os nossos traços, como que a gente se nutre tem a ver com os nossos traços que nós herdamos de quem veio antes. Isso não é incrível pra você pensar assim, cara, se algum deles tivesse faltado ou naquele dia não quisesse
tomar um café. Né? Naquele momento, se tivesse deixado pra mais tarde, a gente não estaria aqui. Não. Então é muito mágico isso, né? E tem tudo a ver com touro e gêmeos, que também gêmeos tem a ver com esse sabá, mas touro me traz muito essa ideia, sabe, o caminho percorrido até aqui, que sementes que foram plantadas nessa vida, como que essa vida foi nutrida, né? Aquilo que a gente tem de conexão com os nossos ancestrais, que são aqueles que falam, você tem esse corpo, e esse corpo se parece com o corpo da sua mãe, com o corpo do seu pai, com o corpo dos seus avós, né? E aí a gente honra todos esses corpos que existiram aqui, nesse Festival dos Mortos, né? Maravilhoso. Também você falando, eu lembrei muito do livro da Rachel Pollack, O Corpo da Deusa, que ela fala bastante que os primitivos, né, os nossos antepassados, tinham experiências de êxtase, né, estáticas, para conexão com os mortos, né? Então, isso é muito interessante, porque tem muito a ver com touro, é o corpo da deusa, né? É o corpo das pessoas, o corpo que possibilita essas experiências todas, né? Sim, exatamente. Né? E aí a gente tem também gêmeos. Que ele traz, né, pra mim, nesse festival? Só um adendo, e estar no corpo, touro, estar no corpo com consciência, gêmeos. Exato, né? exatamente. Isso é muito, que vai possibilitar, é o que você é o que você tá. Então, a partir disso, você consegue ir pra além, né? Exato. E bebericar lá do outro lado. Até porque gêmeos é regido por Mercúrio, né? Como a gente comentou no vídeo introdutório lá do Instagram, vamos lá ver. Ele tem uma associação muito forte com Hermes, mas ele em si é um psicopompo, né? Aquele que leva e traz informações entre os mundos, né? Então, gêmeos, além de ser esse signo mutável que faz essa transferência de informações, também transferência de consciência, né? E também a curiosidade em entender quem que são esses mortos. Quem que são essas pessoas, né? O brilho no olho eu vejo muito como gêmeos, assim. Sabe aquele momento em que a gente vê um assunto e fala, olha, isso é interessante, vou atrás disso. Né? Então eu vejo muito isso, assim. E eu não sei, vocês que, né, já celebram podem comentar também, mas eu sinto muito isso, acho que você também. Quanto mais eu entendo sobre os meus ancestrais, mais eu quero saber. Exatamente. Né? Então eu vejo um pouquinho, daí eu quero saber mais um pouco, daí eu quero saber mais um pouco. E isso é gêmeos, é a curiosidade em movimento, né? E de certa maneira essa pesquisa é uma comunicação. Super. Porque você tá buscando pai, mãe, vô, vó, como que era, né? Os gostos, tem uma história de uma tia sua, você tá se conectando, você tá se comunicando com ele, né? E a coisa das fotos, né, no Festival dos Mortos, eu lembro muito do meu pai nesse ponto, porque ele mostra uma foto, ele fala, essa foto aqui aconteceu em tal momento, com tal pessoa, em tal situação, é muito legal. Porque aí vai vendo a história das pessoas, né? Eu tive a oportunidade, meu pai já faleceu há pouco tempo, né? E minha mãe, ela já tá com traços fortes de senilidade, tem muita coisa que ela não lembra. Mas eu tive a oportunidade, você lembra, de eu sentar com eles e pedir pra eles contarem as histórias dos meus ancestrais. E eu fui digitando, então eu tenho esse material, assim, do meu pai contando, dos pais, avós, bisavós e quem mais ele lembrava, até onde ele lembrava. E eu fiz a mesma coisa com a minha mãe, então isso é muito legal, é um exercício interessante pra fazer nessa época de gêmeos e na época de touro, viu? Sim. Ou na época do Festival dos Mortos também. Sim, e tem tudo a ver com gêmeos, né? É um saber que traz a curiosidade, aí você fala, nossa, que legal isso aqui, vou né, fazer o meu elenco de histórias aqui, é muito legal. Então, gêmeos é esse signo mutável que faz esse movimento de consciência para relação com o outro. Então, é o corpo que existe, que existiu e que pode vir a existir, né? Com essa relação de consciência, como que essa pessoa pensa, como que ela sente, como que ela percebe a vida, né? Qual é a ideia dela desse assunto? Então, pra mim, Festival dos Mortos é muito esses dois signos, assim, sabe? Nossa, sensacional. Vamos fazer um Festival dos Mortos agora? Vamos. Agora não, porque a gente vai encerrar esse vídeo. Né? Semana que vem tem mais pro nosso terceiro vídeo da segunda temporada da Roda do Ano e Astrologia. Beijos. Beijo, gente. Ai, ficou tão lindo esse vídeo. Esse vídeo ficou lindo. Ficou.